Oi, gente! Chegamos a mais um episódio da nossa série A Jovem Esposa. Seja bem-vindo, você que está me acompanhando aqui pelo Instagram, você que me acompanha pelo YouTube, seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe muito a sua vocação. Nós vamos meditar um pouco aí dos escritos da página 23. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas, nem as nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei para sempre. Amém. Então vamos lá, vamos fazer a nossa leitura de hoje. Teu reino trazes a aliança de ouro, símbolo de teu compromisso e de tua fidelidade. Ela brilha silenciosa nos dias comuns e nos festivos, na felicidade e nas horas penosas e difíceis. Falar-te-á este anel em teu dedo, a pensa de tua felicidade como esposa? Não pousa nele a bênção da Igreja de Deus? Não te fala somente da fidelidade mútua entre ti e teu esposo. Bem no fundo, ele reclama tua fidelidade para com Deus. Que coisa linda esse texto. Como nós podemos ver aqui nesse parágrafo, sobre o brilho da aliança. E aqui fala realmente da aliança, esse objeto que usamos no nosso dedo, na nossa mão esquerda. Ela brilha silenciosa nos dias comuns e festivos, na felicidade e nas horas penosas e difíceis. Aqui o autor traz para nós uma simbólica maravilhosa da aliança que nós usamos na nossa mão esquerda. O brilho que ela traz, ainda que estejamos em dias tristes, ainda que estejamos em dias felizes, festivos, ainda que estejamos dentro de uma total felicidade e ainda que estejamos em um momento penoso e difícil, ela continua brilhando. Por quê? A promessa que fazemos a Deus no altar é irrevogável, como nós já refletimos aqui nessa série. Então, ainda que estejamos passando por momentos bons ou momentos difíceis, a nossa aliança continua a brilhar, porque a nossa promessa continua a acontecer. A promessa que fazemos no altar, ela não muda, ela continua, ainda que passemos por dificuldades. O casamento, ele traz 3 dimensões que precisam ser vividas de forma intensa e profunda: fidelidade, prole e sacramento. O sacramento nós já refletimos bastante, né? Vamos refletir ainda mais, mas nós já falamos bastante sobre a dimensão sacramental do matrimônio. Sobre a prole ainda iremos falar. Hoje, o livro nos chama a refletir sobre a fidelidade. A entrega conjugal precisa ser fiel, precisa ser totalmente fiel. O livro continua dizendo assim: Deus consagrou a união dos esposos por um mistério tão excelente que a aliança nupcial é a figura de união sagrada do Cristo com a sua igreja. Porque Cristo amou a igreja ao ponto de dar a vida por ela. Essa aliança de Deus com a igreja é a mesma aliança que nós temos no nosso sacramento, no nosso casamento. Essa fidelidade que nos leva a dar a vida pelo outro, como Cristo deu a vida à igreja. Então, se eu preciso ser fiel a Deus, nos seus mandamentos, naquilo que Ele me deu, como mandamento de vida, como algo que eu preciso obedecer, se eu saio disso, se eu sou infiel a isso, é impossível eu ser feliz. É impossível eu ter um matrimônio fecundo. É impossível ter uma felicidade conjugal
se eu não obedeço àquele que me chamou, àquele que me deu essa vocação. É preciso eu viver essa fidelidade intensamente todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Olha que continua. O livro diz: o anel nupcial deve ser o adorno da filha de Deus, um sinal de gratidão para com o Pai misericordioso, um símbolo exterior de que pertences a Deus. A aliança nupcial é um símbolo externo para que a gente veja da nossa união com Deus. Com Deus. Não é simplesmente a minha união com o meu esposo, mas é a minha união com Deus. E eu repito, se eu não sou fiel aos mandamentos de Deus, como eu serei fiel ao meu esposo? É impossível. É necessário que avaliemos dentro de nós o que o Espírito Santo nos diz, porque Deus fala conosco o tempo todo. O Espírito Santo, ele nos mostra, ele nos revela aquilo que não é vontade de Deus para o nosso matrimônio. E se você parar um pouquinho para refletir, se você se colocar um pouquinho diante de Deus, você vai ouvir Deus falando no seu coração o que deve e o que não deve ser feito. Deus derrama sobre nós uma graça abundante, uma graça especial para vivermos o nosso matrimônio, para vivermos o nosso casamento. E essa graça, ela nos indica o caminho. Ela vai nos mostrando. O adultério é um pecado grave. E aqui não é somente o adultério fisicamente, porque o adultério ele começa dentro do nosso coração. Primeiro a gente adultera dentro do nosso coração para depois, de forma prática, trair o nosso esposo, trair a nossa esposa. Então, com que olhos eu estou olhando para o outro? Com quais palavras eu estou me dirigindo ao outro? O que eu estou permitindo que os meus ouvidos ouçam? Eu consigo ser infiel no meu matrimônio, no meu falar. Eu consigo ser infiel no meu matrimônio, no meu ouvir. Eu consigo ser infiel no meu olhar, naquilo que eu vejo. A minha fidelidade começa aqui dentro. Quando um casal chega a se separar, porque o marido traiu, porque a esposa traiu, porque algo de muito grave aconteceu, na verdade aquela traição, aquela separação, na verdade, ela não ocorreu naquele divórcio. Aquela separação, ela já começou há muito tempo. Há muito tempo. Nas pequenas coisas do dia a dia. No dia que eu fico sem conversar com meu esposo, por coisas simples, por ele não ter feito aquilo que eu queria que ele fizesse, a minha infidelidade começou aí. Naquele dia que eu durmo sem dar uma boa noite, sem pedir perdão, sem dizer que eu amo, a minha infidelidade aconteceu aí. São pequenos gestos do meu dia a dia que vão construindo a infidelidade matrimonial. O dia que eu reclamo do meu marido com as minhas amigas de trabalho, eu chego no meu trabalho reclamando, murmurando, falando mal do meu esposo, aí está a infidelidade no meu matrimônio. Eu não estou sendo fiel ao meu esposo. A partir do momento que eu deixo de desabafar com ele algo da nossa vida conjugal, para me desabafar com terceiros que não vão acrescentar na minha vida, que não vão acrescentar no nosso matrimônio, mas que vão até mesmo atrapalhar com certos conselhos que nós ouvimos hoje na sociedade. A roupa que eu uso, eu posso estar sendo infiel ao meu casamento no meu vestir. Eu não posso ser pedra de tropeço para o meu irmão. E se a minha vida, e se a minha roupa não condiz com a minha vida, eu estou sendo infiel a Deus e ao meu marido. Será que o que eu visto está gerando santidade para quem me vê lá fora? Ou está gerando pedra de tropeço para aqueles que me veem lá fora? A roupa que eu visto
faz com que outros homens olhem para mim e me desejem como um pedaço de carne? Ou a roupa que eu visto faz com que os homens olhem para mim e digam: nossa, que mulher virtuosa, feliz o homem que está ao lado dela. Como está sendo o seu modo de vestir? A forma como você fala, a forma como você conversa, que você se expressa com outros homens. Como eles te veem quando você conversa com eles? Você seduz esses homens ou você faz com que eles te vejam como uma mulher virtuosa? São inúmeras as situações que poderíamos citar aqui para que você entenda o que é essa infidelidade conjugal, essa infidelidade a Deus. Mas o seu coração sabe do que você está sendo fiel e infiel. O seu coração sabe. É a nossa fidelidade. É a nossa fidelidade que reafirma as nossas promessas no altar todos os dias da nossa vida. Será que eu estou sendo infiel? É no meu orgulho? É no meu egoísmo? Será que eu estou sendo infiel? É na minha forma de pensar? É na minha forma de falar? Como eu estou sendo infiel? Que o Senhor Ele nos ajude a compreender. E a leitura finaliza assim: em nome da Santíssima Trindade, recebestes o anel nupcial, portanto, que ele seja a imagem de tua fidelidade para com Deus Trino. Que este anel seja a imagem da sua fidelidade para com Deus Trino. Que neste dia, nessa semana, você possa pedir a Deus que coloque no seu coração onde você precisa mudar, onde você está sendo infiel, onde você não está sendo fiel a Ele e ao seu marido, para que tenhamos um casamento feliz e fecundo. Que Deus nos dê a graça de sermos boas esposas e que todas as vendas de pecado caiam dos nossos olhos. Que possamos enxergar a graça e a beleza que Deus realiza em nossas vidas todos os dias, através dessa vocação maravilhosa, que é o sacramento do matrimônio. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe, que Deus nos faça, nos torne esposas fiéis a Ele e ao nosso esposo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.